Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão, então a gente vai começar o corte aí com a ESPN e o Vinícius Nicoletti trazendo a informação do martelo batido. Sim, Marlon Freitas é jogador do Palmeiras, ganhou um contrato de 3 anos, a gente vai falar muito sobre isso. Depois a gente vai trazer aí o Bruno Vicari com o pessoal aí também da ESPN falando sobre Nino. Tá? Não, o Palmeiras não desistiu da contratação do zagueiro, então tem muita coisa pra gente falar. E no final do vídeo a gente vai falar também sobre John Arias, essa expectativa que o torcedor alviverde quer sim a contratação desse jogador de excelência. Então você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo aí nessa janela de contratação do Verdão, assista esse vídeo até o final, deixa o seu like e bora pro vídeo, rapaziada. A gente começa falando de Palmeiras, Vinícius Nicoletti chegando com essa história aí, essa negociação do clube com Marlon Freitas. Vamos lá. Alô, fã de esportes, o Palmeiras aceitou a contratação do volante Marlon Freitas do Botafogo. O clube alviverde vai pagar cerca de 33 milhões de reais ao time da Estrela Solitária. E o Marlon Freitas vai assinar contrato com o Palmeiras por 3 temporadas. O jogador se encaixa no perfil que o Palmeiras pretende para 2026. Jogadores mais rodados, experientes. Ano que vem o Marlon Freitas completa 31 anos. O jogador tinha contrato com o Botafogo por mais uma temporada e o clube da Estrela Solitária pretendia renovar o contrato do volante. Mas o Marlon Freitas se interessou pela proposta do Palmeiras e pediu a liberação ao dono da SAF do Botafogo, John Textor. Assim, o John Textor aceitou negociar com o Palmeiras. Marlon Freitas defendeu a equipe botafoguense por 186 jogos, marcou 5 gols e deu 20 assistências. Foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Palmeiras deve anunciar oficialmente a contratação de Marlon Freitas ainda nesse final de semana. Valeu, Vini. Na tela aí pra gente os números do Marlon Freitas com a camisa do Botafogo na temporada. 58 jogos, 56 como titular, presença em jogos do time 83%, 1 gol e 5 assistências. Elton, e o Vini até traz aí pra gente, né, nas informações, essa questão do Marlon ter feito uma reunião com o Textor para acertar essa saída, essa transferência do Botafogo para o Palmeiras. E isso também deu um repercute aí nas redes sociais entre os torcedores, porque, afinal de contas, o Marlon é um cara já identificado com o Botafogo, né, com essa história recente do clube, se tornou ídolo, enfim, e se transferindo para um time que também tem rivalizado nesse atual momento com o Botafogo. Então, é óbvio que isso também gera esse repercute entre os torcedores. Inclusive sendo fundamental nessa disputa, né, do título brasileiro do ano passado com o próprio Palmeiras, né, e o Botafogo, que havia sofrido a virada em 23, conseguiu em 2024 ser campeão, também graças à boa temporada que fez o Marlon Freitas, jogador que chegou em 2022, então tem essa identificação sim com o Botafogo, depois de boa passagem, né, pelo Atlético Goianiense, conseguiu ser um cara fundamental ali, funcionando como primeiro volante, evoluiu demais tecnicamente jogando pelo Botafogo. Acho que o Luiz Castro trouxe para ele também um componente de não ser só aquele volante marcador, né? Aquele jogador o cão de guarda, o cara que protege a defesa, mas também sendo o construtor e até aparecendo um pouco mais à frente. O Arthur Jorge conseguiu fazer ele melhorar ainda mais e ser fundamental. E lógico que o torcedor do Botafogo sabe muito bem disso, porque a gente viu, né, Glaucio, no ano passado até o próprio torcedor colocando aquela faixa, né, dos ídolos, e o Marlon Freitas com a cara dele ali, né, em uma dessas faixas. Se emocionou bastante, inclusive, com relação a isso, porque o torcedor do Botafogo hoje o identifica como ídolo. E é claro que a gente está falando de um mercado que acaba sendo também cruel nesse sentido da idolatria, porque muitas vezes a questão econômica pesa mais. Se o Botafogo entender que para o clube ter um jogador de 30 anos com um valor de mercado ainda interessante e chega um outro clube, mesmo que seja o rival no mesmo país, e oferece o que o Botafogo acha justo, eu acho que aí a gente vai para a questão fria do futebol, né? Que é justamente essa questão das negociações. A gente viu isso acontecer com vários jogadores aqui identificados com clubes brasileiros. Isso aconteceu recentemente com o próprio Gabriel, né? Por mais que tenha sido algo diferente, ele sai do Flamengo para o Cruzeiro livre, mas é um jogador identificadíssimo, né? Com
o Flamengo e acabou indo para um clube também do futebol brasileiro. Eu acho que o Marlon Freitas, ele entende também que está num momento que pode escolher para onde ir, até porque está em alta. O Botafogo tem esse poder também de mantê-lo, até porque ele tem um contrato até o fim da temporada. E a fragilidade está aí, né? Porque ele pode assinar um pré-contrato a partir do meio do ano e o Botafogo perdê-lo de graça. Então, acho que o Botafogo tem esse poder na mão de talvez estender o contrato, aumentar a multa rescisória, aumentar o salário do jogador, fazer com que ele suba de patamar dentro do próprio clube. Mas aí eu acho que está uma escolha também do próprio atleta, né? Em aceitar algo nesse momento, sendo que tem mais 6 meses de contrato apenas para você decidir, né, o seu futuro a partir de 2027. É uma decisão difícil, Glaucia, mas no fim das contas eu acho um excelente reforço para Botafogo e para o Palmeiras principalmente. O Palmeiras precisa de um jogador como o Marlon Freitas, jogador que faz muito bem essa função de primeiro volante, que o Palmeiras, na época em que não era tão vistoso como foi durante boa parte dessa temporada, tinha no Danilo, né, hoje no futebol inglês, o jogador que fazia essa função, características um pouco diferentes, né? O Marlon Freitas é bom no jogo aéreo, o cara que também, na bola aérea defensiva, que o Palmeiras gosta muito de usar, tem essas valências melhores que a do Danilo, mas eu acho que na função era bem parecido. Indo para um time bem encaixado, como o Palmeiras mostrou durante boa parte dessa temporada, pode ser interessante para ele também. Então acho que está nas mãos de um jogador que está em alta escolher se continua no gigante do futebol brasileiro ou se vai para outro também. Só para concluir, então, o Palmeiras... concluir não, né? Porque se tiver nova informação, durante o programa a gente vai atualizando. Mas, o Bruno, do Ibanhes, que perguntaram, e você falou que já apurou aí. Sobre o Marlon Freitas, também rapidinho, só para fechar esse assunto, o Marlon Freitas, para além de tudo aquilo que o Hernan disse agora, é o Palmeiras desfalcando um grande rival. Se não bastasse ter qualidade, experiência, dividir liderança no elenco do Palmeiras, você tira o capitão e dos principais jogadores de um Botafogo que incomodou ou vem incomodando o Palmeiras, Flamengo, enfim, os principais clubes hoje do futebol brasileiro. Então, acho uma espetacular contratação. Sobre o Ibanhes, foi uma pergunta que surgiu ainda nos bastidores da live, por isso até para aproveitar e agradecer e continuar falando para o pessoal, olha, enviem perguntas, enviem temas, porque a gente veio preparado aqui hoje para falar do Nino. Ontem, apurando sobre Marlon Freitas, uma fonte muito importante ligada ao Palmeiras me disse: não ignore o Nino. O Palmeiras ainda não desistiu do Nino, apesar do Zenit colocar ali alguns obstáculos, pede 10 milhões de euros. O Nino também é alvo do Fluminense, já foi alvo do Cruzeiro. Não é uma negociação fácil. Então eu vim preparado para dizer que o Palmeiras continua interessado no Nino, vai continuar insistindo mais um pouco no Nino. E aí surge a pergunta no chat sobre o Ibanhes. Eu fui pego de surpresa, vou admitir que não tinha nenhum conhecimento sobre isso. Enviei aqui uma pergunta ainda nos bastidores da live e a resposta foi: o Palmeiras consultou o Ibanhes, procede, o Palmeiras se mostrou interessado na contratação do Ibanhes. A questão é que o salário dele é astronômico, ele tem contrato até junho de 2027 e o Al-Ahly da Arábia Saudita quer renovar o contrato dele. Então o que me disseram para janeiro é praticamente impossível. Agora, se chegar em junho ou existir uma conversa, uma coisa mais bem detalhada, uma construção melhor de eventual oferta, quem sabe? Mas hoje não passou por enquanto, enfim, não sabemos o dia de amanhã, se isso vai avançar ou não, mas hoje foi uma consulta. O Al-Ahly disse muito claramente que é caro, o salário é caro, a negociação é cara e ele está num processo de renovação contratual. E não custa lembrar, o Ibanhes custou 35 milhões de euros ao Al-Ahly quando ele deixa o futebol italiano a Roma. Mas é o Palmeiras sonhando alto, né? É o Palmeiras que tenta o Nino e depois tenta o Ibanhes. O Ibanhes, eu ia perguntar se era da Roma. Se não me engano, ele começou no Fluminense também. Sim, ele começou no Fluminense, depois era base do Fluminense, né? Isso. Eu acho que o pai dele ou a mãe que são uruguaios, né? Um é uruguaio e ele é brasileiro, mas por isso que ele tem o nome Ibanhes. Confirma aí, ô. Boa ver. Eu acho que até em uma das convocações da seleção ele chegou a aparecer, não foi? Ele foi convocado, foi. Foi, né? Foi. Foi sim. Então foi convocado mesmo na Arábia Saudita. E só para dizer, o que me disseram para o Palmeiras contratar agora o Ibanhes, abre aspas para a fonte,
tem que cometer uma loucura. Então, só com essa palavra a gente consegue perceber que não é um negócio fácil. Então, tinham perguntado aqui de zagueiro no Palmeiras, já está respondido, então o Bruno Andrade já trouxe pra gente. Bom, tendo atualização, tá, Hernando? Ou de outra situação envolvendo o Palmeiras, a gente fala aqui. Pinta alguma coisa aí? Ele tem pais uruguaios. Pais uruguaios. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí, cara. Primeiro com o Sport Center, última edição, com o Vinícius Nicoletti trazendo sim essa informação sobre o martelo batido. Marlon Freitas é o novo meio-campista do Palmeiras. E pra gente, cara, chega pra ser titular ao lado do Andréas Pereira. É claro que tem a recuperação aí do Evangelista, só que o Evangelista entra com mais essa qualidade, né, cara? Então, assim, é claro que o Abel pode utilizar o Andréas ali um pouco mais pela direita, como ele utilizou antes da contusão do Evangelista. Pode ser que ele mude ali o esquema tático, pode jogar, sim, com o Evangelista, com o Marlon e o Andréas mais à frente, só que aí vai ter que abrir mão de alguém lá na frente daquela dupla, né? Porque a gente sabe que o final da temporada não foi tão boa do Flaco, então tem muita coisa que pode mudar, pode se ajustar ali no meio de campo. Então é para mim uma ótima contratação do Palmeiras, um cara que era titular e era capitão lá do Botafogo, chega com uma carcaça, chega com muita experiência, então chega para agregar demais ao elenco do nosso Verdão. Para mim, chega para ser titular. Principalmente que o Evangelista ainda está se recuperando. É claro que a gente ainda tem muita expectativa sobre o Fabinho. A enrolação tá complicada, mas pode sim acontecer. A gente já acredita que o Gerson não venha, mas, cara, pode ser que o Fabinho venha sim. Então, a gente fica nessa expectativa sobre a janela de contratações. Foi falado aí sobre o Nino, que a gente sabe que tem dificuldades com o Zente, é muito complicado negociar com o Zente. Tanto que a gente já tentou negociar, né? O Palmeiras tentou negociar o Gerson. Ele dificultou muito porque eles queriam jogar, principalmente aí o Riquelme Felipe, jogar o valor de mercado do moleque lá embaixo. O Palmeiras pediu os 15 milhões de euros. Para quem acompanha o canal já sabe, a gente já falou sobre isso aqui. Então, o Palmeiras tentou até jogar, né, divulgar que tinha outros times interessados no jogador, no Riquelme Felipe, que estavam dispostos a pagar os 15 milhões para ver se o Zenit se movimentava. Mas até então não aconteceu. Hoje já se fala muito mais do Gerson lá com o Cruzeiro, mas o Palmeiras quer ainda assim a contratação do Nino. Então, a princípio, um valor de 10 milhões de euros. Cara, que sinceramente hoje para o Palmeiras, pela característica, pela experiência que o jogador traria, não é um valor alto. Pagou muito mais pelo Facundo. Então, para mim hoje, trazer o Nino para ser titular, fazer dupla ali com o Gustavo Gomes, pagando 10 milhões de euros, sinceramente, eu acho que tá até um preço equilibrado, né? Claro que a gente sempre que puder pagar mais barato, vai ser melhor. Mas não adianta também pagar barato e não trazer um cara que vai chegar, fardar e jogar. Então o Nino é esse cara para chegar e ser o titular ao lado do Gustavo Gomes, sem dúvidas nenhuma, tá? Então, para muitos, né, a negociação do Nino se esfriou, mas o Bruno trouxe a informação aí. O Palmeiras não desistiu do Nino. E às vezes o Palmeiras hoje acaba vazando um pouco mais essas informações, né? Mas o Palmeiras normalmente sempre tinha aquelas negociações mais fechadas, quando estava próximo praticamente certo de fechar, que eles faziam os anúncios, né? Deixavam vazar. E agora tem muita especulação de muita gente, mas a gente ainda tem essa esperança de sim o Nino chegar para vestir a camisa do Verdão em 2026. E para fechar, vamos falar sobre o John Arias, né, cara? John Arias, que a gente já falou aqui no canal também,
não vive um bom momento lá. Na verdade, não é que ele não vive um bom momento. O time dele não vive um bom momento. É o último colocado. Muito provavelmente vai ser rebaixado. Cara, o John Arias não está jogando. Eu acho que o diferencial do John Arias para ele conseguir essa negociação é que ele não está jogando. Então, teoricamente, o clube vai ter... Claro que ele tem 6 meses que chegou. Não era interesse do clube já vendê-lo? Mas o cara não está jogando. Vai descer para a Série B lá, para a segunda divisão. Então, assim, ele quer jogar. O importante de tudo é ele estar jogando. A gente sabe que ele é um jogador da seleção, né, do país dele, Uruguai, colombiano, né? Então, ele é um jogador que normalmente estava certo nas convocações, só que ele começa a ter um receio se realmente ele vai ser convocado. Ele não quer correr o risco de perder essa Copa do Mundo de 2026. Então, para isso, ele tem que estar jogando. Então, sem dúvidas nenhuma, o John Arias, ele não queria já estar voltando ao Brasil, até porque foi pouco tempo, todo mundo tem esse sonho, já não é mais um garotinho. Então, assim, mas em arriscar ficar lá e perder a sua vaga na seleção, eu acho que a tendência é muito maior sim ele aceitar voltar para o Brasil e voltar para o Brasil jogando no maior time do Brasil, que é o nosso Verdão, que vai deixar ele de novo na vitrine, né, cara? E com certeza seria protagonista aqui, agregaria valor demais a esse elenco, seria titular, seria um problema bom pro Abel para fazer essa escalação. Então, assim, a gente tem muita expectativa ainda para essa janela. De concreto, Marlon Freitas, confirmado pela mídia aí, pela ESPN, pelo Nicoletti, que é setorista do Palmeiras, está sempre acompanhando toda essa movimentação. Fiquem nessa expectativa sobre o Nino e sobre o John Arias, que podem sim vestir a camisa do Verdão em 2026. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião? Você gostou da contratação do Marlon Freitas vestir a camisa do Verdão? Vai chegar para ser um 5? E para mim, cara, foi uma ótima contratação, mas eu quero saber a sua opinião. Compartilha com a gente, deixa nos comentários. Fala também sobre se você gostaria de ver o Nino e o John Arias vestindo a camisa do Palmeiras no ano que vem. Então compartilha com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação, com tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras para você. Você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. E para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação do nosso Verdão para trazer para você. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.